Aprenda a se comunicar em francês em qualquer situação, se imaginando numa viagem para a França, parte 2. Salut! E aí, você já imaginou a sua viagem para Paris? Você já imaginou todas as frases que você precisaria usar durante a sua estadia na França? E aí? Vou te mostrar 20 frases hoje, super bacanas, super úteis. Então, como prometido, este vídeo aqui é a parte 2 do vídeo anterior para que você se comunique em francês em qualquer situação durante uma viagem para a França. Se você caiu aqui nesse vídeo sem ter acompanhado os vídeos anteriores, então eu vou me apresentar. Eu sou a Vera Franco, especialista em francês para viagens, e você está aqui hoje para aprender 20 frases super legais de como se virar em francês. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender frases muito úteis, super práticas para você usar durante a sua viagem. Então nesse segundo vídeo aqui, dando sequência ao anterior, eu vou mostrar as outras 5 categorias. Então para quem acompanhou aí, se você não acompanhou, no vídeo anterior eu comentei 5 categorias principais dentro de uma sequência, dentro de um roteiro para uma viagem a Paris, uma viagem para a França. Então, hoje eu vou apresentar as restantes aí 5 categorias, dentro também daquela sequência, ou seja, dentro do que realmente acontece numa situação de viagem, né? O que acontece, que tipo de situação acontece primeiro, depois, enfim. Então tem essa sequência. Então hoje eu vou apresentar as outras 5 categorias e uma bônus no final. Então cola aqui para pegar todas as dicas. No vídeo anterior nós vimos as primeiras 5 grandes categorias. Então hoje nós vamos ver as restantes. Vamos só revisar rapidinho para a gente poder ir para as próximas frases novas de hoje, né? Então, lá na primeira categoria, o que nós vimos no vídeo anterior? A primeira categoria eu chamei de início da viagem. Então, eu apresentei para você uma frase para cada uma das situações que eu vou comentar agora. Então, dentro da categoria início da viagem, nós vimos pelo menos uma frase para falar dentro do avião, no aeroporto, na imigração, pegando um táxi, pegando o metrô e chegando no hotel. Então, esse aqui foi o conjunto de frases que a gente viu dentro da primeira categoria. Na segunda categoria, que eu chamei de saindo do hotel, não necessariamente já o check-out, né? Mas assim, saindo para dar os primeiros passeios, fazer as primeiras atividades fora do hotel. Então, nós vimos frases para falar na rua, pegando ônibus, dirigindo, se você alugou um carro ou pretende alugar um carro, comprando e consertando. No caso, eu dei uma frase caso você precisasse consertar alguma coisa no carro, fazendo check-out no hotel e se instalando em uma moradia, caso você vá ficar por um período maior na França e aí precisa se instalar numa moradia. Então, eu dei uma frase para você se virar nesse contexto aí também. A terceira categoria foi a categoria de alimentação. Então, a gente viu frases para quê? Para falar no restaurante, no café, no supermercado, lá na padaria ou na confeitaria, na doceria, na feira e na mercearia. Vimos uma frase para cada dessas situações, cada uma delas. A quarta categoria foi a categoria de compras. Então, eu apresentei frases para você falar dentro da loja de departamentos, compras específicas para sapatos. Então, eu mostrei uma frase também para essa situação. Compra de perfume, cosméticos, no caso, eu dei uma frase para quem vai comprar perfumes. E comprando equipamentos. Então, todas essas situações a gente apresentou aqui, né, ó, uma frase para cada uma dessas situações. Na quinta categoria, que foi a última categoria apresentada no vídeo anterior, foi a categoria saúde, que é super importante. Então, não podemos viajar sem pensar em cuidar da saúde, porque senão você não consegue aproveitar a sua viagem. Pelo amor de Deus, seja precavido, seja precavida, pense na saúde, né? Se cuide antes de ir para a viagem, para você curtir bem. Se toma remédio, faz direitinho, faz tudo certinho para você curtir a viagem. Então, na categoria número 5 aqui que a gente falou no vídeo anterior, que foi a categoria de saúde, eu passei para você então pelo menos uma frase para se comunicar na farmácia, na consulta médica, caso você precise passar por uma consulta médica durante a sua viagem, para falar com o dentista, para falar com o oculista e uma situação super importante
que é a situação de emergências. Então, como é que você pedia lá socorro, pedia ajuda para chamar uma ambulância, por exemplo. Viu só como é importante? Essa categoria também é muito séria. Então, já passei para você pelo menos uma frase para cada uma dessas situações para você ficar, ó, tranquilo, tranquila durante a sua viagem. Então, resumindo o que nós vimos no vídeo anterior, gente, olha só. Nós falamos aqui de 5 categorias, 5 maiores categorias. E dentro dessas categorias, eu apresentei uma frase para cada uma dessas situações e você viu o total de 27 super úteis frases. Muito bem, né? 27 frases super práticas, super úteis para você usar em todas essas situações. E agora vamos sem demora então aí para as próximas 5 categorias. Então vamos estudar aí o que mais nós vamos aprender aí, mais 20 frases novas. Então presta bastante atenção. Então, você vai ver agora aqui juntinho comigo as 5 grandes categorias que são a sequência dessa viagem que nós estamos imaginando aí para Paris, para França. E você vai aprender mais 20 frases. Então, as próximas 5 categorias, deixa eu te apresentar antes da gente ver as frases uma a uma. A primeira categoria que eu vou apresentar hoje, então dando sequência ao vídeo anterior, é a categoria de número 6, que eu intitulei de Visitando Familiares e Amigos. Então você vai ver lá, né, coisinhas, por exemplo, que acontecem lá na casa da pessoa que você está visitando, se é amigo, se é parente, que tipo de vocabulário você pode usar, aceitando e recusando convites e até se acontecer alguma situação de paquera, que tipo de frase você pode usar. Olha só, eu tentei cobrir um montão de coisas aqui, né? Importante. Na categoria de número 7, nós vamos falar sobre situações no trabalho, caso você vá viajar a trabalho ou ficar lá por um período a trabalho, né? Então, ou você foi para uma viagem, mas você vai aproveitar procurar um trabalho, né? Pode ser também. Então, eu tentei prever isso também. Então, o que eu coloquei dentro dessa categoria? Entrevista de emprego, uma visita de negócios, caso você já tem um emprego e você foi para essa viagem para fazer uma visita de negócios, uma reunião, uma apresentação. Então, cobrimos esses pontos. Na categoria número 8, eu falo então de estudos. Então, caso você vá para estudar na França por um período, então cobrir essa categoria aí também. Então, uma frase para você usar lá no curso ou na universidade, enfim, com os alunos ou com os professores, se apresentando, falando de você também para a família de acolhida, caso você vá para ficar na casa de uma família. Então, cobrir aí alguns pontos da questão de estudos. Na nona categoria, eu falo de situações gerais no banco, porque em qualquer viagem você vai precisar, em algum momento, falar de banco, né? Ou você vai sacar um dinheiro, ou vai trocar moeda, ou vai, enfim, várias questões. E na 10ª e última categoria, eu previ aqui situações de passeios. Então, a gente vai falar a frase ali nos principais pontos turísticos, no cinema, no teatro ou na ópera, talvez, em eventos esportivos, né? Então, aí a gente cobre essa 10ª categoria, que é passeios. E eu separei uma categoria bônus, que é a 11ª categoria, então sai daquelas 10, né? Então é a categoria número 11, situações diversas. Então eu preparei aí uma frasezinha, pelo menos para que você possa se virar bem também nessas situações aqui, ó. No correio, se você precisar mandar uma coisa para o Brasil, ou para Portugal, enfim, para algum país. Na papelaria, se você precisar comprar alguma coisa. No bureau de tabac, vou te explicar daqui a pouco, se você não conhece essa expressão, bureau de tabac. E no cabeleireiro, caso você precise. Eu fiquei um período maior, precisei, todos esses serviços aí. Mas às vezes você vai por uma viagem de poucos dias, mas aconteceu alguma coisa, você precisa desses serviços. Então, vai saber se virar aí também. Vamos falar então da categoria número 6? Vamos lá? Categoria número 6, dando sequência então aí na nossa viagem para a França. Olha só, se você aproveitou a sua viagem para ir, tô falando aproveitou porque eu tô pensando junto com você, que você já imaginou essa viagem, né? Você já imaginou como é que ela aconteceu, tá acontecendo aí na sua mente. Então, ela vai se concretizar, certo? E vai ser fantástica, porque a gente tá aqui se preparando para que ela seja fantástica, para que você
tenha uma satisfação enorme com essa viagem, que você fique satisfeito, satisfeita, que você tenha liberdade para se comunicar, se sinta seguro e segura por poder fazer isso, que se tiver uma situação, se eu me deparar com essa situação, eu sei me virar, eu tenho algumas frases aí que eu consigo me resolver. Então vamos lá. Se você de repente vai para essa viagem e vai aproveitar para visitar algum familiar ou algum amigo, enfim, na França ou em alguma proximidade, né? De repente você vai aproveitar para fazer isso durante a sua viagem. Então, caso você vá na casa de alguém que, né, são falantes ali de francês, por exemplo. Então, na casa de alguém, como é que você pode, por exemplo, imagina que você fez uma refeição ali com eles e aí alguém te oferece mais alguma coisa para comer. Como é que você pode agradecer, dizer que não, obrigado, eu comi muito bem, já tô, né, ou seja, tô satisfeito, tô satisfeita. Como é que você pode fazer isso? Vamos ver? Então, olha lá. Non, merci, j'ai très bien mangé. Pegou essa aí? Então, não, obrigada, eu comi muito bem, né? Tô satisfeita. É essa a ideia que você passa com essa frase. Então, vamos repetir? Non, merci, j'ai très bien mangé. Rapidão, vamos lá? Non, merci, j'ai très bien mangé. Ça va? Tudo bem? Então, pega essa frase aí, porque se você for para alguma dessas situações aí, você consegue, né? Já vai conseguir falar, olha, não, obrigada, eu comi bem, tô satisfeito, tô satisfeita, né? E aí, vamos supor que você tá com alguém na sua viagem, tá viajando junto com alguém, e você foi lá para essa casa de algum amigo ou de alguém que você conheceu e que te convidou para ir na casa, e você quer apresentar a pessoa que está viajando com você. Então aí entra um pouquinho de vocabulário, né, de membros da família e tal. Então como é que você pode falar assim, olha, vou te apresentar aqui então minha mãe, ou minha irmã, minha tia, meu amigo, minha amiga, tô te apresentando aqui. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, ó, je te présente. Eu tô usando te, que é referente ao tu, já falei em outros vídeos, né? É claro que se for uma situação assim, que você ainda não tem intimidade, você vai usar o vous, né? Je vous présente, eu te apresento, no sentido mais formal. Mas como eu tô prevendo que essa categoria é para falar com familiares e amigos, então eu tô usando um pouquinho mais informal, que é o tu mesmo, então vai ser o te, tá? Je te présente, literalmente eu te apresento. Então vamos lá, ó. Je te présente, aí eu vou dar algumas palavrinhas para você. Ma mère, então, je te présente ma mère, tô aqui, né? Je te présente ma mère. Te apresento a minha mãe, ó, tá viajando comigo, essa é a ideia, né? Ou então minha irmã, je te présente ma sœur. Repete aí que eu sei que essa palavrinha é delicada. Sœur, isso aí. Tô viajando com a minha, olha que eu te apresento a minha tia. Je te présente ma tante. E se eu quiser falar meu amigo ou minha amiga? Je te présente mon ami. Você foi visitar algum familiar que fala um pouco de português, um pouco de francês, você vai falar em francês. Je te présente mon ami. Então, eu te apresento meu amigo ou minha amiga. Lembrando que mon ami, quando você ouve, pode ser tanto masculino quanto feminino. A diferença é que quando você escreve a palavra ami e for amiga, o que você quer expressar, você só escreve com um E no final, tá? Mas no som você tem o mesmo para os dois, então nem se preocupa muito com isso, a menos que você pretenda escrever, né? Mas assim, te apresento meu amigo, je te présente mon ami. Te apresento minha amiga, je te présente mon ami. Percebeu? Fica igual. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Eu só preparei frase boa para você, frase prática, frase para você se virar rapidinho ali, sem ter que ficar com muita, né, preocupação nesses detalhes. Então, bora lá repetir? Vamos lá? Ó, je te présente ma mère. Então, te apresento minha mãe. Je te présente ma sœur. Te apresento a minha irmã. Je te présente ma tante. Te apresento a minha tia. E je te présente mon ami. Te apresento meu amigo ou minha amiga, né? Ok, uma outra situação. Você tá lá visitando esses familiares ou amigos e aí de repente acontece um convite para vocês fazerem alguma atividade juntos, ou num outro dia, ou no mesmo dia, enfim. Então eu previ aqui uma situação de aceitando e recusando convites. E eu escolhi uma frase para dizer assim, olha, infelizmente não é possível. Ou seja, você tá viajando ali, de repente naquele dia você não vai poder, no dia proposto você não vai poder.
por um motivo ou outro, né? Enfim. Então, como é que você diria, olha, infelizmente não vai ser possível para mim. Vamos treinar, porque aqui eu quero treinar uma palavrinha grande aqui, comprida, mas é importante você conhecer. Vamos lá? Infelizmente, como é que eu vou dizer isso em francês? Ó, malheureusement. Vamos treinar? Malheureusement. E aí a gente faz rapidinho. Malheureusement, treina e essa é treino, tá? Malheureusement, ce n'est pas possible. Então, infelizmente, não é possível. Malheureusement, ce n'est pas possible. Muito bem, essa é uma que tem que, tá? Dar uma treinada nessa palavrinha, porque afinal de contas, você também precisa de uma palavrinha assim, né? De peso, assim, para você poder usar aí nos seus contextos. Então, malheureusement, ce n'est pas possible. Infelizmente, não vai ser possível, né? E uma última situação que eu imaginei para visitar parentes e amigos, familiares e amigos, vai que você tá lá com os amigos ou até mesmo com os familiares e tem você uma pessoa desimpedida, né? E aí nessa visita aí a parentes, a familiares ou amigos, tem outras pessoas envolvidas, de repente rolou uma situação de paquera, né? Ou de repente você tá... Eu coloquei essa situação de paquera aqui, porque ela pode acontecer dentro desse contexto, mas ela pode acontecer em qualquer momento. Então, eu coloquei uma frase que vai te ajudar, assim, a compreender a situação. Vamos supor, você tá no restaurante, está sozinho, tá sozinha, tá numa estação, esperando, né, um trem, alguma coisa, e aí... De repente alguém puxa um assunto com você já percebeu que tem uns olhares diferentes e tal, e a pessoa olha pra você, tu attends quelqu'un, né? Ou o que ela tá perguntando? O que essa pessoa tá me perguntando, né? Tu attends quelqu'un significa aí, você tá aguardando alguém, né? Ou seja, você tá sozinho, tá sozinha, tá esperando alguém, né? Então é uma frase, é claro que aí a gente tem várias outras, mas eu prometi uma frase para cada uma dessas situações, para você pelo menos já ter um roteirão. Você tá vendo que a gente tá seguindo a ideia de passos da viagem mesmo, roteiro, né? Passou pelo avião, passou pelo aeroporto, passou... Então a gente tá seguindo essas frases, essas etapas, né? Essas fases. Então essas frases ajudam para que você consiga se virar um pouquinho em cada uma dessas situações. Então a gente tá cobrindo todas, né? Vamos para a sétima categoria. Essa sétima categoria é a categoria que fala sobre trabalho. Então, se você está indo para a França, foi lá, chegou em Paris, de repente você se encantou, né? Difícil não se encantar, né? A gente vai, na maioria das vezes, a gente vai para curtir, vai para fazer um turismo, conhecer Paris e tal. Mas vamos supor que você tem intenção de repente, procurar trabalho, de repente você tem documentação que te permitiria ficar na França um tempo maior e você quer procurar um trabalho. Então, previa uma situação de entrevista de emprego, caso você queira passar por essa experiência, certo? E também previ situações caso você vá já realmente a trabalho, já é uma viagem de negócios, né? Então, na primeira situação que eu previ aqui, que seria a entrevista de emprego, vamos supor que você falou lá um pouquinho, conversou e tal, e eles perguntam assim, tá, e quando é que você pode começar? Aí você vai falar, posso começar de imediato, posso começar já, agora, assim, né? Posso começar de imediato. Como é que você diz isso? Je peux commencer tout de suite. Vamos lá? Je peux commencer tout de suite. Je peux commencer tout de suite. Então, posso começar de imediato, posso começar já, né? Se você conseguiu se comunicar em francês e tal, toda essa conversa, ou foi um pouco em inglês, um pouco, né? Um outro idioma, talvez, mas aí chegou nessa... Porque é super sério quando chega nesse término de conversa aí numa entrevista, né? Se te perguntam quando é que você pode começar, né? Posso começar de imediato. Então, você já consegue responder ali para se virar. Visita de negócios. Então, assim, vamos supor que você foi visitar lá e aí você precisa pedir, então pra gente ver as questões aqui, eu posso ver então os documentos, tá? Como é que você pergunta isso? Posso ver os documentos? Então, est-ce que je peux voir les documents? Vamos ver, vamos repetir aqui. Est-ce que je peux
voir les documents? Est-ce que je peux? Né? Eu posso voir les documents? Posso ver os documentos? Est-ce que je peux voir les documents? Muito bem. Se você for participar ali de uma reunião, né? E você está presidindo a reunião, ou você, enfim, você falou alguma coisa durante a reunião, ou você propõe terminar a reunião ali e tal, como é que você pode perguntar, ou se você não for a pessoa que vai fazer essa pergunta, mas como é que você compreenderia a seguinte pergunta, ó, est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Então, o que você... vamos supor que você não está presidindo essa reunião, que você não falou nada na reunião, você está só ouvindo ali, mas se te disserem isso, est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? O que você compreende disso nessa reunião? Alguém quer ainda discutir um outro assunto nessa reunião? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, seria essa a ideia. Então, escuta bem aí, treina bem o ouvido e treina também praticar aí, né, a pronúncia, porque se você precisar, você vai usar essa frase. Est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Então, alguém, né, quer ainda discutir um outro assunto? Tá? Muito bem. Se for uma palestra, uma apresentação, de repente que você precise fazer, nem que seja assim uma apresentação, mesmo que você tenha sido convidado para fazer uma apresentação, mesmo que seja uma apresentação simples, pequena, enfim, não importa, mas você foi convidado a fazer essa apresentação, essa palestra, mesmo que você tenha sido convidado para fazer isso em português, em inglês ou qualquer outro idioma, mas você está na França, ou você está em Paris, ou você está numa localidade de predomínio da comunicação em língua francesa, eu aconselho que você faça pelo menos a tua introdução ali no francês, certo? Mesmo que você vá desenvolver essa palestra ou essa apresentação em outro idioma. Lembra que eu já falei, se você não acompanha, mas em outros vídeos eu já falei da questão da recepção ali, se você tentar, né, pelo menos iniciar uma conversa em francês, você já é recebida de uma maneira um pouco diferente, as pessoas prezam por isso, está tentando falar a minha língua, poxa vida, que legal. Então, eu gosto muito de falar, né, de agradecer no sentido, olha, é um prazer estar aqui com vocês e tal, porque quando você vai apresentar, né, vai fazer uma palestra, uma apresentação, é claro que é prazeroso, você tem aquelas pessoas ali que foram ali para te ouvir, poxa vida, né, que foram ali para te ver, para ouvir o que você tem a dizer, então é bacana, né? Então eu preparei essa frase aqui para você usar, ó. C'est un plaisir d'être avec vous. O que eu tô dizendo aqui? Olha lá, é um prazer estar com vocês. Aí eu adicionei aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Então, vamos falar aqui, ó, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Então, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. É um prazer estar com vocês esta tarde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. E é um prazer estar com vocês aqui esta noite. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Vou repetir agora um pouquinho mais pausado para que você possa pegar bem aí, tá? Então, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Agora, esta manhã, ce matin. Esta tarde, cet après-midi. Esta noite, ce soir. Então, vou repetir. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, cet après-midi e ce soir. E vamos falar rapidinho aí, treina aí rapidão, vai lá. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. E c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien, muito bem. E aí a gente conclui uma frase para cada uma das situações da categoria 7, que era sobre trabalho. Vamos então para a 8ª categoria, que é uma categoria que eu previ em relação a estudos. Essa categoria, ela prevê que você vá estudar, não importa se você vai fazer um curso rápido de 2 dias, 1 dia, de uma semana, ou se você vai fazer por um período maior, de repente você vai para Paris, você vai para a França, ficar 1 ano para estudos, enfim, tá? Vamos supor que você está lá na aula
e você quer perguntar, não importa se você vai precisar perguntar isso para o professor ou para o colega do lado. Então eu preparei uma frase para deixar você bem situado, bem situada em qualquer situação ali. Você precisa saber em que momento vocês estão. Você tem que se localizar ali. Vocês estão estudando um material, um livro, uma apostila, enfim. E você, ou você se atrasou um pouquinho, ou você não entendeu muito bem. E aí você quer se situar. Em que página que a gente tá, né? Então, assim, você pode perguntar para o professor, você pode perguntar para um colega do lado. Olha aí que frase você usa. Nous sommes à quelle page? Nous sommes à quelle page? Vou repetir. Nous sommes à quelle page? Aí quando você junta ali, né? Nous sommes à quelle page? Tá? Então, nós estamos em que página? Né? Você pergunta para o colega do lado, ou você pode perguntar para o professor, né? Você pode, s'il vous plaît, nous sommes à quelle page? Nada impede que você use a mesma pergunta ou para o professor ou para o colega do lado, certo? O que importa é que você não vai passar aperto, não vai passar apuro, porque com essa frase você já se resolve, já se situa ali. Muito bem. A segunda situação ali para questões de estudos que eu previ é se você, né, você precisa se apresentar para as pessoas, para o grupo ali, para os colegas. Então, como é que eu falo? Olha, eu sou a Vera, eu venho do Brasil. Como é que você faz essa introdução? Então, eu preparei aqui, ó. Je m'appelle. Então, essa eu já discuti em outros momentos, então só revisando aqui. Je m'appelle, eu me chamo Vera. Então, je m'appelle Vera. E eu venho do Brasil. Um exemplo. Je viens du Brésil. Repete aí, treina bem. Je viens du Brésil. Isso mesmo. Então você chega lá em Paris, chega lá ou em qualquer outro lugar da França e você quer se apresentar. Tranquilo. Je m'appelle Vera, je viens du Brésil. Tranquilo. Ah, bonjour. Je m'appelle Vera, je viens du Brésil, né? E aí você dá a sequência como você achar melhor ou conforme forem te perguntando alguma coisa. Mas você já sabe se virar para fazer essa apresentação. Isso é o que mais importa nesse primeiro momento aí de imediato. Se você vai ficar, por exemplo, você vai lá para estudar por um período em Paris ou em algum outro lugar da França e você vai se hospedar numa daquelas casas de família de acolhida, sabe? De repente você planejou a sua viagem assim, você fechou um pacotinho ali, enfim, que você ficaria hospedada na casa de uma família. Se isso acontecer, como é que você poderia falar mais coisas sobre você durante as conversas com essa família de acolhida? Então, ali você já sabe se apresentar, né? Je m'appelle Vera, je viens do Brasil, etc. Mas assim, como é que você fala da sua família aqui no Brasil, por exemplo? Eu inventei aqui, ó, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Então, como é que você pode fazer isso? Olha só. J'ai 2 frères et une sœur. J'ai 2 frères et une sœur. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Claro que você pode inverter. Eu quero falar que eu tenho um irmão e 2 irmãs. Eu vou falar j'ai un frère et 2 sœurs. Você vai alterando. Então, j'ai un frère, j'ai 2 sœurs, j'ai une sœur. Só, isolado, né? J'ai un frère. Ou então j'ai une sœur, ou se tiver os dois, você pode falar dos dois, né? Então, é só um exemplo aqui. J'ai 2 frères et une sœur. Très bien. Aí você consegue ter algum assunto ali para conversar, pelo menos inicialmente ali, com a sua família de acolhida, né? É um assunto para você começar a desenvolver e depois a coisa vai fluindo, né? Vai rolando. Isso também, se você não tiver muitas outras estruturas, a família também vai te auxiliando ali, vocês vão aprendendo um com o outro ali, né? Muito bem. Eu previ também uma situação no banco, vou dar uma frase sobre banco hoje, que é assim, de repente você tá precisando trocar, né? Trocar dinheiro. Então, essa 9ª categoria aqui, ela tem diversas situações gerais aí de banco, mas eu escolhi tratar então de uma que acho que é mais urgente, assim, para quem vai viajar para Paris, para quem vai passar ali na França, precisa ter. Então, de repente, você precisa trocar reais, você precisa de dinheiro ali para circular. Então, se você chegar no banco, o que você pode dizer para que alguém te oriente para onde você deve ir ali? Je voudrais changer de reais. Então, eu gostaria de trocar reais, né? Je voudrais changer de reais. Je répète.
Je voudrais changer de reais. Então, eu gostaria de trocar reais, tá? Essa foi aí a 9ª categoria. Vamos para a 10ª categoria, que seria aí a sequência aí das 10. Então, concluindo as 10 categorias, as 10 maiores categorias. A primeira situação que eu previ aí dentro da categoria número 10 é a situação que prevê, assim, para questões de pontos turísticos, né? Os principais. De repente, você tá lá em Paris, você quer falar com alguém ali, algum parisiense, você quer fazer uma pergunta, é que ali vai ser meio óbvio, né? Porque todo mundo vai falar, o Arco do Triunfo, a Torre, o Louvre, tarará, tarará, tarará. Mas tem muito mais coisa do que isso para ver em Paris. Parece que ela é pequenininha, né? Teoricamente ela é pequenininha, mas ela tem um mundo lá dentro, ela tem um monte de museus, um monte de coisas. E aí você pode aproveitar muita coisa. Então, você pode fazer, sim, essa pergunta lá em Paris, ou se você está indo explorar um pouco mais a França, além de Paris, você vai para uma outra cidade, não importa, no sul, no norte, enfim, e você quer perguntar para algum local ali, algum habitante local ali, e que te fale sobre pontos turísticos. Então, olha só, s'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Ah, essa frase é completinha, hein? Olha lá, ó. Por favor, quais são os pontos turísticos mais interessantes para ver por aqui? Então, pega aí que é bem importante, né? Ó, s'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Tá? Falei pausadinho. Vou fazer mais uma vez pausado para você, ó, pegar bem o jeito aí. Vamos lá. S'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Agora eu vou fazer rapidão. Olha aí que às vezes junta uma coisinha na outra, então ouve bem aí. S'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Percebeu? Ó, plus intéressant à voir? Porque aí eu juntei, né? Aquele finalzinho. Então, s'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Ça va? Treina aí, porque você pode usar em Paris. Se você fizer essa pergunta e alguém te responder, o Louvre, aí você fala, ok, né? Já vi, mas outros, né? Então, você vai coletando informações. Gente, coletar informações é ótimo, porque você vai aprender um monte de coisa, você vai além, né? Você vai além dos pontos turísticos que são os mais conhecidos mesmo, né? Você vai conhecer outras coisas que também são super interessantes. Muito bem, vamos para a segunda situação dentro da categoria de passeios, vamos lá? Então, essa eu previ no cinema. Então, vamos supor que você tá andando lá em Paris ou, enfim, na França, em algum lugar, e você se programou para ir ao cinema, ou você, mesmo que você não tenha se programado, de repente você se programou para fazer um passeio, mas tá chovendo muito, então não vai dar para aproveitar aquele momento caminhando na rua. Então você tem que fazer uma atividade assim mais em local fechado, porque o tempo tá ruim. Um exemplo, tá? Ou tá sol demais, você não tá se sentindo à vontade para ficar caminhando, ou tá frio demais, ou tá chovendo demais naquele dia, e você fala, eu vou ao cinema. Como é que você chega lá e você pede um ingresso para determinado filme, para determinada sessão, né? É importante saber, parece que não, mas pode acontecer, de repente você tá ali, nossa, me deu vontade de curtir um filme aqui, né? Tem um lançamento lá que, né, vai demorar para chegar aqui no Brasil. Vou aproveitar, vou ver esse filme. De repente você curtiu o dia inteiro de passeios, porque assim, eu levantei hipóteses, né? Porque a gente tem que trabalhar com hipóteses, a gente tá fazendo um planejamento de uma viagem, então pode ser que você tirou aquele dia ali para fazer um passeio, não deu certo por causa do tempo, tá chovendo muito, ou tá frio demais, ou tá um solzão muito forte, você não tá conseguindo ficar na rua para fazer as caminhadas, fazer os passeios. Isso pode acontecer, e aí você pode querer ir ao cinema. Ou você fez tudo isso durante o dia, você passeou, você curtiu um montão, aí chegou a noitinha e falou, agora vou pro hotel descansar. Mas não, ainda posso aproveitar a noite, eu vou no cinema. Opa!
Então é mais uma coisinha para você, ó, embutir lá na sua viagem. Por quê? Porque você tem que aproveitar cada momento da sua viagem. Então você não vai falar assim, ah, parei meu dia agora, já passei ali e tal, não tem mais nada que eu consiga fazer hoje, que eu consiga incorporar na minha programação de hoje. Tem sim, dá pra você pegar um cineminha. Ué, à noite, claro, vamos lá. Chega lá no guichê, ó, un ticket pour... Aí você fala o nome do filme, né? Un ticket pour... Tarará, pour la séance de 18h, s'il vous plaît. Olha o que eu falei. O ingresso pro filme tal, que aí você vai dizer o nome, para a sessão das 18. Percebeu o que eu fiz? Então a gente tá sendo específico aqui, pedindo um ingresso para determinado filme e para, né? E para tal horário, para a sessão de tal horário. Ah, vamos supor, eu vou colocar um nome qualquer de filme aqui, tá? Na verdade, nem é filme, é uma animação, né? Mas vamos ver aqui, ó. Você já deve ter visto, se não viu, já ouviu falar, porque não é um desenho antigo, enfim, mas é só porque é um nominho curto que eu vou usar agora na frase, tá? Para deixar a frase pronta para você. Então, un ticket pour Ratatouille pour la séance de 18h, s'il vous plaît. Viu que eu pedi? Ah, me dá um ingresso aí para assistir Ratatouille na sessão das 6, por favor. Então, eu só usei aqui para dar um exemplo. Então, você pode usar o nome do filme que você quer assistir, tá? Então, un ticket pour o nome do filme, pour la séance de 18h, s'il vous plaît, para a sessão das 6. Você quer falar para a sessão das 8? Un ticket pour la séance de 20h, né? Ou você pode falar 8 também, né? Un ticket pour tararã, que é o nome do filme, pour la séance de 8h, s'il vous plaît, vai funcionar também, né? Très bien. Mas se você tá querendo curtir uma outra coisa, ou se você já curtiu um cineminha numa noite e no dia seguinte você passeou, fez outras coisas e à noite você também quer aproveitar para fazer uma outra atividade, você vai na ópera ou no teatro, enfim. E aí você vai comprar lá o ingresso e você gostaria de saber se eles têm aí uns lugares mais próximos do palco, ó. É legal, né? Se você conseguir, melhor. Se não, mas vale a pena ver o espetáculo de qualquer forma, né? Se conseguir mais perto do palco, melhor. Se não, não tem problema também. Não vai deixar de ter a experiência, né? Então, vous avez des places plus proches de la scène? Vou repetir, tá? Vous avez des places plus proches de la scène? Você tem lugares mais próximos ao palco? É bacana essa frase, né? Vamos treinar mais uma vez? Vous avez des places plus proches de la scène? Vous avez des places plus proches de la scène? Très bien. Então, você tem lugares mais próximos aí do palco? Muito bem. Agora, se a sua vontade é curtir aí um evento esportivo, de repente, que está acontecendo lá no momento, no período da sua viagem, como é que você faz ali? Você quer perguntar, mas que horas vai ser o jogo? Né? Que horas vai ser a partida aí? Que horas vai ser o jogo? Então, olha essa frase. À quelle heure commence le match? À quelle heure commence le match? Que horas começa a partida, o jogo, né? À quelle heure commence le match? Muito bem! Aproveitou aí essas outras 5 categorias, todas essas frases embutidas aí nessas categorias, treinou bastante, agora nós vamos para o bônus! Vamos lá? Très bien! Então vamos ver aí a última categoria que eu preparei para você, que é uma categoria bônus, então é a 11ª, saiu lá do conjunto de 10 categorias principais, é a 11ª que prevê aí uma série de situações. Olha só, eu pensei em uma situação no correio para você, na papelaria, no bureau de tabac, que se você não conhece eu já vou te explicar, e no cabeleireiro ou no barbeiro ali, enfim, certo? Por quê? Porque pode ser que você precise usar alguma dessas frases em alguma dessas situações. É importante saber. Eu fiquei um período maior, mas eu usei todos esses serviços. Então, e tem algumas pessoas que às vezes elas viajam, mesmo que seja uma viagem por um período menor, elas, ou às vezes até a trabalho, a estudos, né? E mesmo a passeio, às vezes você quer encaminhar alguma coisa por correio para o Brasil, ou você precisa comprar alguma coisa na papelaria, ou até mesmo comprar um mapa, que é a situação que eu previ aqui. Você precisa comprar uma outra coisinha lá no bureau de tabac, você precisa
deu um problema no seu cabelo, ou você não tá se sentindo bem com o cabelo, ou enfim, você tá viajando já há alguns dias e acha que tá na hora de cortar. Enfim, então são situações importantes que você conheça também, né? Então, a primeira situação lá no correio, vamos supor que você comprou alguma coisinha e você quer mandar para alguém aqui no Brasil ou para você mesmo, você mesma, você quer enviar para não ter que carregar isso na mala com você depois. Enfim, olha lá. Je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Eu gostaria de enviar esse pacote para o Brasil, por favor. Certo? É uma frase importante para você conhecer, tá? Então, vamos repetir? Je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Então, se você tá lá curtindo Paris, comprou um objeto legal, comprou alguma coisa, e aí você quer mandar pro Brasil para fazer um presente para alguém ou para se presentear, você quer mandar para sua casa, quando você chegar, esse objeto já tá te esperando aqui. Então, je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Muito bem, très bien. Vamos para a segunda situação aí, na papelaria. É isso aí. De repente você tá ali, ou em Paris, ou em outra cidade, enfim, e você gostaria de comprar um mapa legal, um mapa da cidade. Então, como é que você faz? Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Eu gostaria de um mapa da cidade, por favor. Tá? Então, é uma frase legal. De repente, você vai conhecer uma cidadezinha vizinha a Paris, uma outra coisa e tal. Você queria ter um mapa ali para conhecer, explorar um pouquinho. Então, você pode pedir na papelaria, na papeterie, né? Muito bem. No bureau de tabac. O que é o bureau de tabac? Olha, tem vários bureau de tabac, né? Um monte de esquina, assim, sempre tem um bureau. Você sempre vai achar um bureau de tabac. O que é um bureau de tabac? Se a gente for traduzir ao pé da letra, assim, a gente vai interpretar como uma tabacaria. Sim, vende produtos para tabacaria, sim, mas tem muitas outras coisas que você encontra lá, tá? Então, você vai encontrar, assim, coisas relacionadas né, a cigarro, a charuto, essas coisas todas, mas tem uma série de outras coisinhas, tá? Então, dependendo do bureau de tabac, você pode tomar um café lá dentro. Muitos deles vão vender cartão telefônico. Eu mesma colocava crédito no celular no bureau de tabac. Você pode fazer isso também. Comprar uma revistinha. Então, tem várias coisas que você pode fazer no bureau de tabac, tá? A ideia dele, talvez mais geral, tá relacionada com tabacaria mesmo. Mas tem uma série de coisinhas que você pode fazer lá ou comprar lá no bureau de tabac, tá? Então, o que eu previ? Se você fuma, por exemplo, e você precisa comprar, sei lá, um isqueiro, alguma coisa, tá? Enfim, eu previ essa situação aqui, que é uma situação mais genérica, mas, né, se você precisa de um isqueiro, então, claro que se você tá chegando lá e quer uma revista, você vai pedir, né? Je voudrais une revue, s'il vous plaît. Então, lembra que essas frases são super úteis, são estruturas ótimas e aí você pode incorporar vocabulário. Então, no lugar do isqueiro, você pode pôr outra coisa. Então, você aproveita a mesma frase, a mesma estrutura. Então, vamos lá. Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. Então, eu gostaria de um isqueiro, por favor, tá? Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. Então, você pode usar para comprar uma outra coisa. Então, você tira o briquet e coloca outra palavrinha ali que você precisa comprar, você pode incorporar nessa frase. E a quarta, última situação prevista aí dentro das situações gerais aí, né, das situações diversas, que eu titulei essa categoria, no cabeleireiro ou no barbeiro. Então, assim, olha, eu gostaria que me cortasse os cabelos, eu gostaria de fazer um corte. Como é que você pode falar isso, ó? Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Vou falar pausado, tá? Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Agora eu vou falar rapidão, treina rapidão aí, ó. Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Então, eu gostaria que, né, me cortasse os cabelos, por favor, tá? Porque não é você que vai cortar, né? Então, alguém que vai fazer isso pra você, certo? Muito bem! Então, se você precisar se virar em alguma dessas situações, aproveita essas frases, são frases super úteis. Então, hoje eu te mostrei mais 20 frases. Com as anteriores do vídeo anterior, são 47 frases super úteis,
uma para cada situação diferente, você precisando usar, tá na mão. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha gostado de tudo isso que eu te mostrei hoje nesse vídeo, né? Você curtiu todas as dicas? Você curtiu todas as frases que eu te passei aí para você se virar em todas essas situações? Então, olha só, deixa aí o seu joinha, não esquece de deixar o seu joinha. Se você ainda não inscreveu aqui no meu canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque vem sempre cheios, sempre recheados de muitas dicas super úteis para você usar assim de imediato, né? Então, aciona o sininho lá para você receber as notificações dos próximos vídeos e fazer parte desse grupo de pessoas que se vira bem francês na viagem a Paris, na viagem à França, hein? Então, ó, gros bisous et à bientôt!